Bom dia, nós vamos continuar o nosso mini curso de Biofísica de Membranas e vamos iniciar hoje um novo tópico que é uma análise do potencial de ação e vamos usar para isso uma célula nervosa atípica, nesse caso representado por essa célula oval, onde nós temos os chamados canais de sódio, voltagem dependentes ou dependentes de voltagem, e os canais de potássio dependentes de voltagem. Então, para que o aluno possa aproveitar melhor esse vídeo, é necessário que esse aluno tenha já uma prévia exposição, um prévio estudo do potencial de ação, com ênfase na parte de análise molecular, estrutura dos canais de sódio, canais de potássio, ou seja, é muito importante que o aluno tenha já uma vivência do potencial de ação da forma mais ou menos tradicional. Porque nesse vídeo nós vamos analisar os aspectos relacionados com o jogo de correntes elétricas durante o potencial de ação. Portanto, para um aluno que não tenha essa prévia exposição, esse tópico pode ser um pouquinho difícil. Mas de qualquer maneira, nós vamos tentar minimizar as dificuldades. Então nós vamos dividir o potencial de ação para efeitos didáticos em 5 fases, sendo que a fase 1 é a fase do repouso, onde a célula ela se encontra no estado mais ou menos de repouso, como o nome próprio diz, ela não está sendo perturbada por correntes externas ou estímulos químicos externos. Portanto, a célula está no seu estado estacionário, metabólico, e apresenta um potencial de membrana constante. Esse aqui, existe um errozinho aqui, na realidade o potencial de membrana, o VM, é igual ao potencial de repouso, que é igual a 70 mV. Eu já corrigi esse erro, mas ele persiste, não sei porquê. Então, o potencial de membrana nós vamos considerar no repouso como sendo 70 mV com o citoplasma negativo. Esse potencial de membrana em repouso recebe o nome de EM, que significa um equilíbrio de membrana. Então, como eu havia dito, os canais de sódio, voltagem dependente, e os canais de potássio, voltagem dependentes, eles estão em um estado minimamente ativado, praticamente não há passagem de íons através desses canais. E nós vamos agora examinar a possibilidade de provocar um estímulo nessa célula através desse dispositivo que é uma fonte de corrente. Então, essa fonte de corrente é um geradorzinho de corrente ligado a uma micropipeta. Vocês vejam que essa micropipeta ela pode penetrar na membrana, como está indicado aqui, mas nesse caso ela ainda não penetrou na membrana e, portanto, ela não está fazendo qualquer estimulação. No momento em que nós penetramos a micropipeta na membrana celular e iniciamos a injeção de corrente na forma de um fluxo de cargas positivas entrando no citoplasma, nós iniciamos a fase 2 chamada estimulação, a fase que corresponde ao início propriamente dito da estimulação elétrica dessa célula. E o que nós vamos ver agora é que essa célula começa a sofrer uma despolarização da sua membrana. Então, o potencial que estava em 70 mV negativo, ele passa agora a ficar 50 mV negativo, portanto, menos negativo, isso indicando que a célula está despolarizada, a membrana está despolarizada. Por enquanto não acontece nada, apenas o que acontece é que a célula começa a perder o seu excesso de cargas negativas, e isso nos leva então à fase 3, quando é atingido o limiar. O limiar consiste numa voltagem de despolarização na qual ocorre uma ativação maciça dos canais de sódio. Então, esta ativação ela ocorre de uma forma através de um ciclo de retroalimentação positiva, onde, uma vez atingido esse valor de menos 30 mV, começa a ocorrer uma abertura dos canais de sódio, que são canais de voltagem dependentes e canais que, portanto, ativados pela despolarização da membrana. No momento em que esses canais se abrem, começa a entrar um fluxo de cargas positivas, agora na forma de íon sódio, e não é mais necessária a presença desta
pipeta, dessa fonte de corrente e dessa injeção de corrente. Portanto, o sistema agora se torna autossuficiente no que diz respeito à sua estimulação, entre aspas, elétrica, a sua despolarização através de um influxo de cargas positivas na forma de íon sódio. Nós vamos repetir várias vezes isso, eu estou fazendo apenas uma passada, vamos dizer, turística por todas as fases. Depois nós vamos analisar com bastante detalhe cada uma dessas fases, mostrando os gráficos do que acontece com a voltagem, com a corrente, os modelos hidráulicos, etc. Então esse nosso estudo do potencial de ação provavelmente vai necessitar de 3 a 4 vídeos de 15 minutos. Nós estamos, portanto, apenas no primeiro vídeo. Então o limiar, estando atingido, nós vamos agora, então, repetindo, ter uma abertura bastante intensa dos canais de sódio. E agora nós vamos, através dessa injeção de cargas veiculadas pela entrada de sódio, nós vamos chegar numa fase chamada de pico do potencial de ação. No pico do potencial de ação, existe ainda uma entrada bastante grande de íons sódio, portanto uma corrente de sódio, isso aqui é a corrente de sódio, bastante intensa, mas agora o ritmo de entrada de cargas, ou seja, a corrente elétrica entrando na forma de íon sódio, ela se iguala à corrente elétrica saindo da membrana na forma de vazamento através da resistência da membrana, que consiste nessa parte do circuito. Então aqui vocês vejam que a corrente de sódio entrando é igual à corrente de membrana saindo, e portanto não há qualquer corrente, a somatória das correntes entrando e saindo é nula. Portanto a célula atinge uma voltagem estável. Por alguns milissegundos, uma fração de milissegundos, vamos dizer, a voltagem da membrana não se altera no tempo, e nós temos então a fase do pico. Essa fase do pico pode chegar, vamos dizer, até um potencial importantemente positivo, 20 mV positivo ou 30 mV positivo, dependendo da célula, e na realidade essa voltagem ela tenderia teoricamente ao potencial de equilíbrio do sódio, nesse caso mais de 60 mV, mas isso praticamente nunca acontece, porque entram em ação os mecanismos de repolarização. Então, e na fase 5 agora, nós temos a fase de repolarização. E a fase de repolarização ocorre essencialmente por dois mecanismos. Primeiramente, os canais de sódio, que são ativados rapidamente pela despolarização da membrana, eles sofrem um processo de inativação automático, um processo de inativação lenta, que vai gradualmente fechando esses canais. Então nós vamos imaginar nessa fase de repolarização que os canais de sódio já estão praticamente todos fechados, e entra em ação agora um novo personagem, que são os canais de potássio voltagem independentes. E esses canais de potássio voltagem independentes, na realidade, eles já haviam começado a se ativar mais ou menos nessa fase, mas nós não vamos considerar isso para não atrapalhar o nosso raciocínio. Então nós vamos imaginar que somente na fase de repolarização que nós temos uma abertura significativa dos canais de potássio voltagem independentes. Os canais de potássio voltagem independentes também são ativados pela despolarização, mas com uma cinética muito mais lenta do que a ativação dos canais de sódio voltagem independentes. Isso faz com que exista um retardo importante. Esse retardo tem um significado fisiológico muito importante. Então exista um retardo no processo de repolarização, que é, portanto, mais lento do que o processo de ativação. E aqui então nós temos, pela abertura dos canais de potássio voltagem independentes, nós vamos ter a chamada corrente de potássio, que é uma corrente que sai da célula, e a corrente de vazamento continua a existir enquanto o potencial de membrana for despolarizado em relação ao seu potencial de repouso. E então nós vamos agora, no finalzinho desse vídeo, já mostrar para vocês
o gráfico, vamos descrever agora esse gráfico. Nós vamos ter que passar algum tempo conversando sobre ele, e nesse gráfico nós temos então o potencial de ação, que é um gráfico típico do potencial de ação, onde vocês podem ver aqui a corrente de estímulo. Então nós temos, esse aqui é um gráfico de voltagem em função do tempo. Então nós temos aqui o tempo e aqui nós temos a voltagem no eixo vertical. Então nós vamos ver que durante a fase de repouso, então vamos na fase de repouso, que é esta fase aqui. Até seria melhor diminuir um pouco. Durante a fase de repouso, que nós temos aqui nesse diagrama, nós temos esta situação, que é o potencial de membrana igual ao potencial de equilíbrio. No momento em que a micropipeta penetra no citoplasma e começa a injetar corrente, nós vamos ter a fase de estímulo. Nesta fase de estímulo, a corrente injetada produz uma variação, uma despolarização mais ou menos exponencial do potencial de membrana, até que seja atingido o chamado potencial limiar ou voltagem limiar. Uma vez atingida a voltagem limiar, nós vamos aumentar agora um pouquinho aqui. Uma vez atingida esta voltagem limiar, o que acontece é então a ativação abrupta e maciça dos canais de sódio voltagem dependentes, e nós vamos ter então uma despolarização muito rápida da membrana, e que consiste então, essa região azul consiste então do chamado potencial de ação. Essa despolarização é muito rápida e leva ao pico do potencial de ação. Então aqui nós temos agora essa fase chamada início da ativação, que corresponde à fase 3. A fase 3 está aqui, é o início da ativação. E após o pico nós entramos na fase de repolarização da membrana, que corresponde, então a fase do pico está aqui. Então, seguindo essa flechinha, a fase do pico está aqui, e na fase de repolarização da membrana, que nós já vimos discutido, nós temos então o retorno do potencial de membrana ao seu potencial de equilíbrio, e que a gente chama de um overshoot do potencial, chamado hiperpolarização, ou pós-potencial positivo, que significa que existe vamos dizer, um excesso de corrente de potássio, ou seja, os canais de potássio permanecem abertos excessivamente, levando a uma hiperpolarização da membrana. E então, com isso, toda essa sequência de eventos constitui o chamado potencial de ação. Então eu vou terminar o vídeo por aqui, e no próximo vídeo nós vamos discutir então todos essas fases do potencial de ação, e vamos discutir as correntes associadas e também os modelos hidráulicos associados a cada fase, como está representado aqui nesse gráfico de baixo. Muito obrigado.